só, com frequência nós podemos encontrar textos didáticos, textos de filosofia, que têm o objetivo de dizer o que é filosofia. Mas por mais estranho que possa parecer, nós não encontramos, ou eu nunca encontrei pessoalmente, nenhum texto que dissesse o que é filosofar. Ou seja, o que é filosofia, nós encontramos uma grande diversidade de textos, principalmente livros de introdução à filosofia. Mas textos que digam o que é filosofar, eu nunca encontrei nenhum que esclarecesse essa parte da filosofia. Porque não deixa de ser uma coisa muito estranha. É você ter muitos textos que tentam dizer o que é filosofia, mas não expliquem exatamente o que é filosofar. Ora, partindo do pressuposto de que a filosofia é produto e resultado de uma espécie, de um tipo muito específico de exercício de pensamento, que a gente chama frequentemente de filosofar, que nenhum autor clássico, nenhum dos grandes filósofos da história tenha se dedicado ou se debruçado sobre essa questão. Aparentemente, essa noção do que seja filosofar é tomada como algo dado, como algo que já estivesse claro para todo mundo. E efetivamente isso não é real. Ou seja, muito poucas pessoas têm clareza, a respeito do significado do que seja propriamente filosofar. Veja, e o mesmo acontece com a própria noção de filosofia. Embora muitos autores tratem da filosofia, definam a filosofia, mas as definições que geralmente são apresentadas da filosofia são definições muito específicas, que se voltam para algumas características da filosofia, mas que não esclarecem suficientemente a essência da filosofia, o propósito efetivo da filosofia. Então nós temos essa lacuna, ou seja, muitas pessoas ou muitos textos, muitos autores procuram dizer o que é filosofia e dizem, de uma forma ou de outra, se aproximam mais ou menos do significado da própria filosofia, mas está completamente ausente dos textos e dos autores um esclarecimento a respeito do que é filosofar. E foi com o objetivo de sanar essa lacuna que eu redigi um texto, com o propósito de esclarecer o que é filosofar, de dar algumas noções, algumas ideias a respeito do que seria propriamente filosofar e como que isso pode ser feito, como esse exercício de pensamento pode ser realizado. Então, o texto em que eu apresento a minha definição do que seja propriamente filosofar, ou a minha concepção a respeito do que seja filosofar, aparece nesta playlist do canal. Veja só, muitos autores tratam da definição da filosofia propriamente dita, tentam dizer o que é filosofia, mas nenhum diz o que é filosofar. Aí a questão é essa, o que é filosofar? Como que se filosofa? Para mim, a base é uma distinção entre o que seja pesquisa e o que seja uma investigação. E essa é uma distinção que eu tenho insistido em apresentar, em comentar, que é a seguinte, veja, uma pesquisa envolve necessariamente a leitura de autores, a leitura de livros. Já uma investigação
envolve, requer, né, um enfronhamento nas próprias ideias, nos próprios conceitos das ideias. Então é um exercício bastante diferente da pesquisa. A pesquisa é uma atividade acadêmica, fundamental dentro da academia, importantíssima. Mas a investigação é algo que está fora do horizonte acadêmico. O envolvimento do pensamento exclusivamente com conceitos não é algo que esteja no métier acadêmico. Ora, então nesse sentido, só dá para fazer filosofia no sentido mais puro da palavra fora das universidades, fora da academia. Porque os patrocínios, os incentivos e tal são para pesquisa. Então as verbas que financiam o estudo da filosofia são financiamentos para pesquisa e não para investigação. Esse é o grande pecado, é o grande problema das instituições acadêmicas. Bom, mas o que é propriamente filosofar? Veja, existem, do meu ponto de vista, alguns critérios a serem satisfeitos para que isso se torne possível. O primeiro deles é a instituição de um novo objeto. E o que significa isso? Ou seja, é preciso que o indivíduo comece a pensar algo que ainda não foi pensado. Então, veja, a pesquisa é pensar o já pensado. É discutir, analisar o que já foi pensado. A investigação é a tentativa de promover o exercício de pensar o ainda não pensado, o que ainda não foi pensado. Um outro critério, um outro elemento fundamental, é que esse novo objeto, esse objeto a ser instituído, porque é essa mesma ideia, ele tem que ser instituído. O indivíduo tem que criá-lo efetivamente, trazê-lo à tona através de questionamentos, através de perguntas. Ou seja, é através da formulação de determinadas questões, de determinados problemas, que abrem os horizontes para que seja instituído um novo objeto. Veja, e não é suficiente apenas que o objeto seja novo em si, um objeto ainda não pensado. É preciso se anexar a ele também problemas específicos que esse próprio objeto, pela sua singularidade, possa sugerir. Ou seja, você tem que inventar também os próprios problemas em torno deste objeto. Quer dizer, não é só criar um novo objeto, mas criar os problemas em torno dele. E explorar exaustivamente os problemas que eventualmente você formule a respeito desse objeto. Veja, ao formular problemas, é natural que, se são problemas novos, diferentes, as soluções para esses problemas terão que ser buscadas pelo filósofo. Então, um dos processos, um dos elementos fundamentais aí, junto com a formulação do problema, é efetivamente buscar a solução para os problemas. E as soluções é que vão exigir uma terminologia, vai exigir a formulação de uma argumentação, que prove a necessidade ou que demonstre a necessidade do problema, ou o conteúdo efetivo do problema, o significado e a importância do problema formulado. Então, esses elementos estão associados. Então, é um novo objeto, novos problemas, a solução desses problemas, uma linguagem apropriada, uma terminologia apropriada para o tratamento desses problemas, a formulação de argumentos de demonstração ou de apresentação desse objeto. E é nessa chave, é nesse empreendimento que você abre a possibilidade efetiva
de realizar o exercício de filosofar. Então, para filosofar é necessário criar um objeto novo, diferente, criar os problemas em torno dele e, consequentemente, né, você vai ter que criar também, veja só, uma terminologia ou forjar uma terminologia, uma linguagem específica para tratar desse objeto, a fim de que com essa linguagem você torne mais claro as especificidades desse objeto, né, dando a ele efetivamente a dimensão do ainda não pensado, né, para distinguir, né, de ideias ou concepções que eventualmente sejam utilizadas, mas que nunca foram especificamente para aquele objeto. Portanto, está associado à formulação de novas perguntas também a criação de uma terminologia específica, muito própria para tratar desse objeto. Uma outra coisa, ora, se o objeto terá que ser instituído, se as questões, novas questões devam ser levantadas e elaboradas em torno dele, se uma terminologia apropriada para a abordagem desse objeto devem ser criadas, também devem ser criados os raciocínios, as argumentações que reforçam determinadas características desse objeto. Ou seja, o indivíduo tem que criar também a estrutura lógica de apresentação do objeto. E são esses requisitos que abrem espaço efetivamente para o exercício filosófico do pensamento, ou para o exercício do pensamento filosófico. E veja, se isso for instituído, um novo objeto, que ainda não foi pensado, com uma linguagem própria, com problemas próprios, com argumentações próprias, todas esses elementos vão induzir o indivíduo ao exercício efetivo da criatividade. Ele vai ter que criar essas coisas, ele vai ter que elaborar essas coisas, ele vai ter que se ocupar com isso, com esse propósito, com esse objetivo, de criar o argumento, de criar a palavra apropriada para designar um elemento desse objeto, de criar as próprias características das questões que eventualmente ele formule. Então, veja, essa ideia de filosofar é que cria efetivamente a dimensão e abre as portas, cria os horizontes para o exercício da criatividade. Quer dizer, abre os horizontes para o exercício da criatividade. E veja só, tem um aspecto fundamental nisso, que é o seguinte, veja. Mesmo que tudo isso seja feito, não há garantias de que o indivíduo será criativo. Ou seja, não existe garantias de criatividade. Mas também, sem essas condições, a possibilidade do exercício da criatividade estará limitado, estará restrito. É preciso, portanto, que o indivíduo tenha a intenção de criar. Eu costumo dar alguns exemplos que seria mais ou menos o seguinte, veja só, se você escolhe viajar para um determinado lugar, para um determinado estado, um determinado país, imagine que eu faça a opção de viajar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Ora, a condição fundamental para que eu vá para Porto Alegre é que eu decida ir para Porto Alegre. Se eu não decidir ir para Porto Alegre, eu não vou para Porto Alegre. Quer dizer, a decisão de ir para algum lugar precede a possibilidade de se ir para esse lugar. Veja, uma vez tomada a decisão, decidido, eu vou para Porto Alegre,
existe um leque de possibilidades, né, que se abre a partir do momento dessa decisão. Eu posso ir para lá de bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, né, eu posso ir a cavalo, né, eu posso ir de diversas outras, eu posso ir de barco, né, pelo mar, etc. Então, as possibilidades se abrem a partir do momento que a decisão de ir é tomada. Veja, a decisão de ir a Porto Alegre não é garantia de que eu vá para Porto Alegre, mas é condição de que eu vá para Porto Alegre. Ou seja, se não houver a decisão, jamais eu irei para Porto Alegre. O mesmo vale para a criação filosófica. Ou seja, ninguém vai criar filosofia, vai produzir filosofia, se não tiver a intenção de fazê-lo. Quer dizer, tem que estar no horizonte do indivíduo que se propõe a executar o exercício de filosofar, o propósito de criar. Muito embora não basta querer criar para se criar, óbvio, né? A criatividade, né, ela vai se manifestar se efetivamente o indivíduo decidir pela criação. Quer dizer, se ele não optar pela criação, como é que ele vai ser criativo? Como é que ele vai poder manifestar o que quer que seja relativamente à criação? Então, veja, uma das condições para o aparecimento, para o surgimento da criatividade, é querer criar, né? Ter o propósito, ter a intenção de criar, né? Então, não é suficiente apenas que você decida, ou que alguém decida, ir para Porto Alegre. Quer dizer, isso é condição, não é garantia. Então, o fato de você escolher a criação é condição para criar, mas não é garantia de criação. Mas veja só, sem essa escolha, sem essa opção, não existe a possibilidade do exercício da criatividade. Então, a criatividade é algo intencional. É algo que tem que ser optado, escolhido lucidamente, conscientemente. Não pode ser algo enigmático, inefável. Não, a criação é um esforço, é um exercício de se pensar algo que não foi pensado, e se o indivíduo conseguir fazer isso, obviamente, ele abrirá o espaço, abrirá a possibilidade, criará as condições, para o exercício efetivo da criatividade. Então você tem esses elementos, esses pré-requisitos que são fundamentais, para o exercício do pensamento filosófico e do pensamento criativo.